Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dúvidas Escolares. Hoje prosseguiremos com o tema conjuntos numéricos, que já está se encerrando. Caso você não tenha assistido ainda às outras aulas, é só entrar no meu canal, ir nas minhas playlists e lá dentro tem uma playlist exclusiva só sobre conjuntos numéricos, com tudo organizadinho, do mais simples até o mais complexo. E lá você vai entender tudo para chegar nessa aula aqui e conseguir vislumbrar de uma maneira mais fácil. Bem, o que é esse assunto de hoje? Relações de pertinência e inclusão. O que é pertinência? Pertinência é a gente saber se um número pertence ou não pertence a determinado conjunto. Vamos lá, esse E significa pertencer e esse E com um risquinho significa não pertencer. Então, pertinência é isso, é só a gente saber se um número pertence ou não a um conjunto. Vamos fazer exercício para ficar mais fácil? Exemplo, né? O número 5 pertence ao conjunto dos números naturais ou não? O que é o conjunto dos números naturais? É aquele com números inteiros e positivos. O número 5 é inteiro? Sim, ele não é um número com vírgula, nem fração, então ele é inteiro. Agora, ele é positivo? Sim também, então ele pertence. Então a gente vai fazer aquele Ezinho. O número 5 pertence ao conjunto dos números naturais. Agora, o número 3 e o conjunto dos números racionais. O 3 pertence ou não ao conjunto dos números racionais? Sim, porque o conjunto dos números racionais engloba os naturais e os inteiros. Já que o 3 é um número natural, ele está dentro dos racionais. Lembrando que os racionais são todos os naturais, todos os inteiros e também aqueles em forma de fração e números decimais, ou seja, números com vírgula. Agora o número 3 sobre 5, pertence ou não pertence ao conjunto dos inteiros? Ele não pertence. Por quê? Porque o número 3 sobre 5 é uma razão, é uma fração. E fração não está dentro do conjunto dos números inteiros, está no conjunto dos números racionais, como a gente sabe. O menos 2 pertence ou não ao conjunto dos números naturais? Não, porque no conjunto dos números naturais a gente não tem números negativos, só positivos. O 0 pertence ao conjunto dos números reais? Qualquer número que a gente viu até agora vai pertencer ao conjunto dos números reais, porque os reais abrangem todos os outros que a gente estudou, perfeito? 0,7, um número decimal. Pertence ou não ao conjunto dos números naturais? Não pertence. Por quê? Porque os números naturais não admitem números com vírgula, números com fração. Apenas números inteiros fazem parte dos números naturais, perfeito? Então, eu creio que essa parte de pertinência, né, de fazer parte, de pertencer, já esteja tranquila. Agora, vamos para a segunda etapa, inclusão. O que é inclusão? Bem, enquanto pertinência, a gente queria saber se um número pertence ou não a determinado grupo, aqui não vai ser mais uma comparação entre número e conjunto. Aqui vai ser uma comparação de conjunto e conjunto. Então, a gente não vai mais comparar um número com um conjunto para saber se o número tal não está dentro do conjunto. A gente vai agora querer saber só de conjuntos, comparar conjuntos. Então, a gente vai saber se um conjunto está contido dentro de outro, ou seja, se ele é menor do que o outro, ou se ele contém o outro, né? Se ele consegue abranger o outro. Vamos lá. Esse C aqui significa está contido, ou seja, que um conjunto está dentro de outro, que ele é menor do que o outro. E esse C aqui do contrário significa que um conjunto contém o outro, ou seja, que ele é maior do que o outro, que ele consegue abranger todos os números que o outro tem. Perfeito? Bom, vamos também para os exercícios para ficar mais simples. O conjunto dos números naturais contém o conjunto dos reais ou está contido dentro do conjunto dos números reais? Obviamente, o conjunto dos números naturais está contido dentro dos números reais. Por quê? Porque ele é menor do que o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais abrange todos os outros. O conjunto dos números naturais é o mais simples que tem. Então, ele está contido. Quando ele está contido, a gente coloca o C normal. Então, ele está contido. Agora, conjunto dos números reais. Contém ou está contido? Contém. Então, é o C do contrário. Como a gente sabe, o conjunto dos números reais contém todos os outros, porque ele é o mais complexo que tem. Agora, conjunto dos números inteiros. Contém ou está contido em relação aos números naturais? Contém, né? Porque os números inteiros, assim como os naturais, tem ali a parte de ser número inteiro. Só que ele tem uma diferença. Ele tem números negativos também. Então, ele tem tudo que os naturais têm,
mas ele também tem um lado negativo. Então ele é maior, ele é mais abrangente. Ele contém o conjunto dos números naturais. Agora, conjuntos naturais e inteiros. Bom, como a gente viu, os números naturais estão contidos dentro dos inteiros. Números inteiros e racionais. Os números inteiros estão contidos dentro dos racionais porque tudo que tem nos inteiros tem nos racionais também. Então, ele está contido, ele é menor do que os números racionais. Os números racionais têm tudo que os inteiros têm e também tem aquela parte lá de fração que não tem nos inteiros. Então, esse daqui é menor do que esse daqui está contido nesse. Agora, conjuntos finais aí. Conjunto dos números racionais e reais. O conjunto dos números racionais está contido dentro do conjunto dos números reais porque ele é menor. Ele vai ter só até ali a parte de fração. Já o conjunto dos reais vai abranger também outros números, como por exemplo os irracionais. Perfeito? Espero que tenha ficado claro. O assunto de hoje não era nada difícil, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E caso você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você já foi inscrito, ative o sininho para receber as notificações. Aí toda vez que tiver um vídeo novo que eu lançar, você vai receber na hora a notificação. E eu lanço vídeo todas as semanas, praticamente todos os dias. Portanto, é muito importante que você ative o sininho. Deixe aí os seus comentários, o que você achou, as dúvidas que você está carregando. Qualquer dúvida eu sempre reforço. Deixa aí no comentário ou manda um e-mail para mim. Meu e-mail está na descrição do vídeo. Perfeito? Então, muito obrigado e até a próxima.